Sejam muito bem-vindas ao nosso curso Comida de Pensar. Estamos na segunda aula, ainda do módulo 1, em que a gente vai debater um pouco sobre a cozinha. A cozinha, este lugar da casa, mas também este ato, né, que muda tudo na nossa vida, que é o ato de cozinhar. E por isso nós vamos debater, como consequência dessa nossa conversa de hoje, que vai abordar muito sobre a nossa sociedade primitiva e sobre essa construção, a cozinha doméstica. E a cozinha doméstica, gente, é um lugar muito complexo. Ele é um lugar que a gente sempre se refere com um tanto de afeto, não é isso? A gente fala assim, a cozinha é o melhor lugar da casa, o lugar onde todo mundo se encontra. Só que nem sempre foi assim. E não necessariamente hoje é assim. A própria cozinha doméstica é um lugar de muitas contradições. Vamos a elas? Primeiro, vamos dar um passo atrás. Cozinha, gente, é igual a tecnologia. Cozinha e tecnologia andam juntos desde o início dos tempos. Porque, afinal de contas, entende-se historicamente, né, que a cozinha começa a ser interpretada ou reconhecida a partir do ato de cozinhar. Ou seja, antes de haver uma cozinha, o que havia era o gesto plenamente humano, em que a gente pode submeter qualquer tipo de preparo ao fogo. Isso não literalmente, porque, afinal de contas, temos vários tipos de preparos que não precisam necessariamente passar pelo fogo, mas eles passam pela tecnologia. Sendo o fogo nada mais do que uma tecnologia. Veja, o fogo não é originalmente uma tecnologia porque é um evento natural, mas o domínio, né, e a domesticação do fogo fazem com que ele se torne, então, uma ferramenta para a cozinha. E com ele vem, então, as mudanças nossas de comportamento, enfim, de arranjo social, que começa pelo ato de cozinhar. Ou seja, o ato de cozinhar ele vai ser uma consequência da divisão de tarefas de uma sociedade do homo socialis, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é o homem, né, e a mulher, né, o ser humano, o homem sapiens sociável. Ou seja, vai se reunir, em clãs principalmente. O ser humano ele já se reunia, né, para promover divisão de tarefas. Na divisão de tarefas, nesse ato, né, de enfim, discriminar qual seria a função ou tarefa de cada pessoa dentro daquele clã para contribuir para o grupo, estava os elementos fundamentais para que o ato de cozinhar fosse possível: a caça e a colheita. Então, a caça e a colheita, elas eram esses princípios integradores da divisão de tarefas. E depois da divisão de tarefas, ela consolidada, o resultado dela será, então, reunir essas tarefas produzidas, que vão de tudo, né? Vão desde o trabalho de, enfim, de pôr a mesa, né? De arrumar a habitação, ou então de procurar uma habitação, porque a gente está falando no princípio, né, de um povo que era particularmente, né, nômade, né, por essencialmente nômade. E a divisão de tarefas empurra esse projeto humano para o espírito de solidariedade, que é o espírito maior que vai mover esse ato de cozinhar. Por quê? Porque o espírito de solidariedade ele vem, segundo alguns historiadores, que estão ali no livro de Ornelas, está na nossa bibliografia, vocês vão ver lá no nossa plataforma de ensino, e segundo Ornelas, a caça foi principalmente ela que determinou esse espírito de solidariedade. Por quê? Porque antes do Homo sapiens, o homem neolítico, né, o homem, os hominídeos e o homem neandertal, nos primórdios, eles podiam também comer sem estar em bando.
porque, afinal de contas, o próprio ato de comer era um ato de nomadismo, de se encontrar vegetação própria para a alimentação humana e ali se alimentar à medida que aparecia essa fome. Então, o ato de cozinhar ele vem para organizar, na verdade, esse processo que o homem faz a partir da divisão de tarefas, de poder reunir o alimento de uma forma única. Ou seja, vamos reunir bastante alimento, principalmente uma caça, que é normalmente um animal de médio ou grande porte. Sempre haviam também animais de pequenos portes, mas a partir do domínio do animal de grande porte ou de médio porte, aquele animal ele não poderia ser consumido, e está pensando no momento em que o consumo deveria ser imediato, tá? Não podia ser consumido por uma pessoa só. Precisava ser consumido por um grupo. E a partir daí se vê organizando cada clã, enfim, primitivo, em torno desse objeto que a gente veio chamar depois de mesa, para poder compartilhar a comida. Então, a divisão de tarefas é o espírito democrático que vai levar a esse espírito solidário, em que cada um cumpriu o seu papel e agora cada um também vai repastar aquele alimento que foi, então, caçado ou adquirido para todos. Mas, para a gente poder entender um pouco esse processo, a gente precisa pensar um pouco no conceito da própria evolução em si. Ah, sim. Antes, essa frase sensacional, né, do Montanari, no livro História da Alimentação. Não sei se a gente já comentou aqui, mas a aula que vem a gente deve passar um pouco por ele, tá? Que a História da Alimentação é um livro organizado por Montanari, esse pesquisador italiano, historiador da alimentação, com o Jean Flandrin, que também um pesquisador de alimentação francês, agora já morto ele, escreveram A Cozinha Fez o Ser Humano. Foi a cozinha o fator que separou o ser humano da condição de hominídeo, que já era uma evolução, né, do primata não bípede, né, não ereto, né, ou seja, não homo erectus. Ou seja, do macaco, a gente tem esse hominídeo, que ele consegue, então, se colocar em pé e vai, então, ter a consciência do ato de cozinhar. A cozinha fez o ser humano. Ou seja, foi constituído o ser humano graças a esse aparato que a gente chamou de cozinha, que tem, como eu falei para vocês, duplo sentido. O ato de cozinhar e o local onde se prepara uma refeição. O processo evolutivo que a gente vai falar não é o evolutivo de Darwin, apesar de conceitos aparecerem aí. A gente quer falar só dessa pequena evolução que acontece entre o homem neandertal e o Homo sapiens. Considerando, inclusive, que esses três aí, ó, o Homo socialis, o Homo sapiens e o Homo culinarius, eles são todos Homo sapiens, tá? Eu fiz a distinção só por um motivo didático. Os hominídeos, que eram seres mais primitivos, eles passam a ter uma distinção dos primeiros primatas, dos macacos, dos gorilas, por conta da dieta. Veja, pela primeira vez, o primata, que era já o macaco, né, que era já um animal onívoro, ele começa a ter uma consciência de onívoro, dessa sua condição de onívoro. Então ele começa a fazer pela primeira vez mistura de alimentos. Ele é marcado, obviamente, pelo nomadismo. Ele tinha um traço muito parecido com o dos macacos, porque os hominídeos eles buscavam seus alimentos em árvores, subiam, escalavam árvores para se alimentar de uma dieta basicamente pautada em plantas, mas há notícias já de que os gorilas, os macacos e os hominídeos também, por consequência, também se alimentavam de carne, mas os hominídeos eles começam a misturar as comidas, os alimentos, criam essa consciência.
Nessa brincadeira, eles começam também a distinguir a sua dieta dos macacos à medida que eles olham alguns alimentos que não eram muito legíveis para a população de macacos e gorilas, e ele começa a interpretar aquilo como sendo comestível. Por exemplo, o milho, ou elementos como este, né, que de maior difícil acesso ou percepção, e que não tem um sabor ou um cheiro muito forte. Então ele vai começar a cavucar esses alimentos e vai então diversificar um pouco mais a sua dieta. Ele é o que vai nos levar, né, à base que vai sustentar então o Homo sapiens, que já é o ser dotado de plenas capacidades cognitivas, de inteligência, e que poderia então ter esse último ato de consciência, que é a consciência social, ou seja, a comensalidade que a gente falou na aula passada, como sendo o fundador do traço característico do ser humano. Isso acontece ainda no período Mesolítico, e pela primeira vez a gente tem aí o acontecimento da refeição comunitária. Quando chegava a caça, vamos precisar sentar todo mundo à mesa por conta deste animal, ou por conta da colheita que a gente trouxe hoje. E a gente vai, então, separar isso para os dias que nos restam, e isso já era uma consequência da própria divisão em clãs que os seres humanos começavam a fazer. Ou seja, eles se reuniam por afinidades, afinidades que possam ser territoriais, por exemplo, né? Mas afinidades que são comunitárias. E a partir daí, você tem então um processo que sai do nomadismo e começa a mirar a primeira proposta ou ideia ou tentativa então de fixação da terra. Porque até esse momento você tinha um ser humano que vivia assim da caça, da colheita, mas logo ele se une à tecnologia. Logo ele concebe a tecnologia. E a tecnologia nasce, gente, não pela criatividade apenas. A criatividade é o meio pelo qual ela nasce. Mas ele vem pelo impulso do ser humano de domesticar ou de dominar a natureza. Então, quando ele domestica o meio ambiente, ele gera possibilidades para uma pecuária e para uma agricultura. Tudo começa quando fala assim, gente, é muito cansativo esse negócio, a gente todo dia sair para pegar comida. Vamos tentar estocar comida, vamos tentar reproduzir isso aqui na Terra. E aí começa-se esse processo de poder criar animais, de domesticá-los. Esse processo de fazer agricultura, ou seja, de replicar a natureza ou de delimitar um terreno em que você vai replicar a natureza a partir do processo mesmo de plantação. E a partir desse momento, o ser humano fixa a terra. Agora, é o Homo culinarius que é quem vai dar o grande salto tecnológico. Por quê? Porque, para além de você ter a pecuária e a agricultura, você precisava ter alguma noção, ou precisava de alguns métodos que permitissem que aquelas plantas que não vão florescer o ano inteiro, não vão dar fruto o ano inteiro, elas pudessem ser aproveitadas durante todo o ano. A própria carne do animal, que era excessiva muitas vezes, porque você teria que comer imediatamente, precisaria então ser estocada. E qual que é o processo para fazermos isso? É um processo tecnológico. Então, o ser humano começa a desenvolver métodos de conservação. Há métodos que vão desde a plantação, como também métodos super conhecidos nossos, né? Em determinadas áreas em que haviam geleiras, se aproveitava as geleiras para poder congelar alimentos, pelo menos pela temporada. Em lugares que não haviam, você teria então o advento da fermentação, da defumação, ou do processo também de desidratação. Todos eles a gente fala hoje como sendo a última moda, né, da alta gastronomia, né, norueguesa. Mas não, isso aí são métodos absolutamente primitivos, e mais do que vir com esse desenvolvimento dessas ideias,
houve uma consciência tecnológica. Eu gosto muito de usar esse termo consciência, tá, gente? Vocês vão perceber, porque é quando cai a ficha, entendeu? Quando você consegue fazer algo de modo que você está compreendendo aquilo que está fazendo, sabe? Quando vem a origem do fogo ali, daquela Guerra do Fogo ilustrada pelo filme que eu indiquei para vocês, você vai ver que assim era um evento e era algo que você criava para poder queimar alimentos, mas você não tinha uma perspectiva de dominação sobre aquele elemento para poder fazê-lo ou transformá-lo em tecnologia. E foi isso que trouxe ou introduziu nas nossas sociedades, ou seja, no Homo socialis de trás, as práticas, que são práticas tanto de conservação, como também práticas de caça, de pesca, de agricultura, de pecuária, etc., é o que traz elementos ritualísticos e culturais, como falamos na aula anterior. A receita, minha gente, ele é originário da tecnologia, ele é filho da tecnologia. E muitas vezes a gente se refere à receita pensando só no ingrediente. E a gente perde a perspectiva de que o que faz uma receita e o que culturaliza essa receita é a tecnologia. Veja, eu gosto de usar muito o exemplo dos cereais. Os cereais e as raízes são algumas das primeiras, talvez dos primeiros insumos que a gente começa a produzir em larga escala, né, na nossa agricultura. Porque, afinal de contas, cereais, principalmente, eram elementos, eu falo das raízes também por conta do preparo das raízes para fins de se tornar fécula, né, ou então polvilho. Você tem esse preparo de cereais que lhe permite ser estocados. Por isso que na Idade Antiga se usava muito cereais. Por isso que pão é um alimento tão primitivo como a gente sabe. Por quê? Porque ele era baseado em cereais, não se perdia. Você podia estocá-lo por muito tempo, processá-lo, e então assá-lo à sua conveniência. Então você não precisa ter um elemento UHT nessa farinha aí, né? Já existia, vinha de fábrica. Pois bem, no continente africano, um processo tecnológico para manipulação de grãos e raízes era feito, como você tem um exemplo aqui dessa senhora ganesa, no pilão. O uso do pilão para transformar aquele cereal, extraindo dele a maior quantidade de amido e de líquido possível, para, a partir desse processo super repetitivo de bater no pilão, transformar aquele cereal em massa. É isso que a senhora está fazendo. Esse cereal aqui, chamado de fufu. Depois vocês procuram aí sobre esse ingrediente muito, muito importante, né, para a cultura do noroeste africano, né? Do centro-noroeste africano, né? Ele está um pouco mais para baixo, está ali na linha de Gana, Nigéria, Senegal, onde o fufu era muito utilizado. Depois ele se popularizou, né, na África inteira. Mas o fufu ele vinha a partir desta tecnologia. E aí você tinha um alimento, né, nesse formato mais pastoso. No forno a lenha, que é esse do meio, o forno a lenha é coisa antiquíssima, não é coisa só de italiano, da cozinha mediterrânea, vem muito antes. Né? No Oriente Médio, começa a ser usado o forno a lenha, ou seja, uma estrutura de pedra que encapsulava o calor que seria alimentado, né, por troncos de árvore. E a partir dali, desse calor, você prepararia, então, o seu cozimento. E aqui, utilizando o trigo, você tem um outro processo, que é o processo de você hidratar a farinha e dele usar um processo de fermentação e ser submetido, então, para crescimento nesse fogo a lenha. Outra estrutura tecnológica que dá um outro tipo de produto. E, nesse caso, você vai ter um pão, originalmente com a casca mais dura, o interior mais macio,
e permitia-se fazer pães grandes, normalmente volumosos, porque o espaço dele era próprio para você fazer esse tipo de produção. E aí ele vai evoluindo ao longo da história até chegar nesse forno a lenha que a gente conhece hoje, né? Estamos acostumados de ver, que é o forno de pizza. E aí você tem aí na terceira imagem, não são só essas, tá, gente? Só uma ilustração. O fogão, né? O forno tandoor, que é o forno indiano, é um forno, na verdade, asiático, né? Muito usado também no Oriente Médio e no Extremo Oriente, que era um fogo que tinha uma outra forma. Perceba, é um buraco em que você tinha as paredes que eram muito quentes e a chama vinha lá de baixo. E aí, a partir do desenvolvimento dessa tecnologia, conseguiu-se produzir o pão chapati, ou pão naan, o pão pita, que são pães chatos, que poderiam se beneficiar, o que eram, na verdade, a forma de se fazer um pão possível para ser usado nessa tecnologia. Então, essa tecnologia, na verdade, ela vai ditar a forma como o pão deve ser preparado e, inclusive, colocado dentro do seu recipiente. Esse é um pão, então, de rapidíssimo cozimento, né, uma rápida cocção, e também é um pão sem fermentação, ou seja, de rápida produção também, e você fazia em grande escala. Então era um forno super prático. Você saía colocando um monte de pão ali nessas beiradas, e esse pão crescia rapidinho e retirava-se e já estava pronto para poder sair. Era um pão muito rápido. Hoje você tem, né, o forno a lenha. Se a gente pegar a pizzaria, a pizza napolitana, né, napoletana original, a Vera Pizza, etc., eles têm lá um forno que deve chegar a mais de 450 graus, permitindo o cozimento, né, uma cocção da pizza, em, no máximo aí, entre 30 e 60 segundos. Então, você tem uma massa que é fermentada, mas um outro processo, então, que vai ser favorecido pelo forno extremamente quente. Por isso que muita gente se frustra, perdão, ao tentar fazer pizza napoletana em casa, porque não é mole. No seu fogão de casa, gente, chega só a 250 graus, o resultado não pode ser o mesmo. Né? Se sua técnica for muito apurada de produzir a massa e fermentação, você pode chegar perto. Mas a pizza napolitana ela vai então exigir esse alto nível, né, alto índice de calor, que vai permitir que a massa cresça também com mais velocidade. Então, a receita, pessoal, vem da tecnologia. Ela vai ditar qual vai ser a receita. Olha que coisa interessante. E depois da tecnologia, a gente volta a uma outra forma de aproximação ou de acesso tecnológico, que é um acesso organizacional, muito próprio do ser humano. O ser humano, a partir do momento que ele fixa o território, ele começa a se organizar. O que ele faz? Ele estabelece esse lugar, que no reino animal era uma caverna, no próprio reino primitivo era uma caverna, era uma árvore, era algum lugar em que provesse condições de proteção da noite, principalmente, porque era o momento para dormir, para se recolher. Mas, ao fixar terra, o ser humano vem com essa noção, então, de criar cômodos, acessórios, mobílias, coisas que possam favorecer a organização do dia a dia. E passa, então, a ter um senso de organização, de separar em cômodos, ou pelo menos em atmosferas e ambientes, toda aquela colheita, todas as suas vestes, ou todas as suas armas, enfim, tudo começa a ser separado. E esse princípio, ele vem junto com a cozinha primitiva. Então, gente, não se enganem, não foram os franceses que inventaram a mise en place. Eles batizaram com esse nome muito bonitinho, que todo mundo gosta de falar com a boca cheia, mise en place. MAP, né? Tá aí eu coloquei MAP, que é o jargão comumente utilizado pela galera da cozinha. Então,
pessoal que trabalha aí na cozinha, Jéssica, que tem um desses aí em casa, né, Jéssica? Sabe que vive falando em MAP, já sabe o que é. Ou seja, MAP é simplesmente o short, né, o termo curto para mise en place, que nada mais é do que separar os ingredientes, organizá-los e porcioná-los antes de fazer a comida. O famoso pré-preparo. Esse pré-preparo é um método primitivo, porque o ser humano sempre o fez. Ele podia não usar, obviamente, ramecan, né? Que a gente gosta de chamar melhor, né? Mais bonito até, de cumbuca. Ele não separou em cumbuquinha, mas ele separou de alguma forma. Né? Tem alguns vídeos que eu queria mostrar para vocês que nos dá um pouco essa ilustração do mise en place sendo utilizado. Porque o mise en place, gente, ele não é só também a separação desses ingredientes para fazer o bolo. O mise en place, ele começa também na feira, na colheita. Ou seja, o mise en place começa a partir do momento que você consegue entender qual é o tipo de produção que você é capaz de fazer. Então, se eu produzo, se eu caço, você vai ter uma perspectiva diferente. Depende do seu propósito. Eu vou trazer comida para estocar ou eu vou trazer comida, como já fazemos hoje, né? Só para o dia de hoje. Veja, nossa geração que nos antecedeu, talvez até a nossa própria geração pegou um pouco, né? Mas a que nos antecedeu tinha muito claramente a sua ideia de mise en place resumida no conceito de compras do mês. Já ouviram falar nisso, gente? Compra do mês? A compra do mês, ela é uma instituição brasileira, né? Brasileira porque no Brasil a gente recebe, né, o setor produtivo brasileiro, né, as pessoas, nós recebemos salários mensalmente, não é isso? Falando dessa estrutura, né, tradicional média do assalariado brasileiro, recebe o salário, se planeja para o mês, faz a compra do mês. Essa compra, ela está organizada, pensada, estruturada, planejada para durar o mês inteiro. Então você adquire uma quantidade de produtos suficientes para durar esse mês todo. E hoje a gente já pensa diferente. Com alguma mobilidade maior e facilidade, e sistema de delivery e tudo mais, às vezes não tem nem mais compra. Né? É só pedir o iFood. Só que a gente não vai pedir o iFood hoje, porque hoje a gente vai falar de cozinha. Então, em cozinha, a gente pode dispensar nesse momento essa problemática do delivery, que será afrontado em algum momento mais oportuno. Pois bem, vamos ver aqui 3 exemplos de mise en place conceitualmente. Já entendemos essa distribuição, essa organização dos ingredientes. O que a gente vai ver agora, alguns videozinhos que eu separei assim do YouTube, talvez vocês já possam até ter visto, mas no primeiro deles, vocês vão ter essa figura, que é uma figura ficou muito famosa no TikTok, né? Antes até no próprio Instagram, cozinhando na floresta. Então ele faz um mise en place dele, o mise en place dele vem desde a produção do insumo para se tornar o ingrediente básico para, então, se fazer a receita. Sabe? Ele faz do zero, inclusive os próprios materiais de trabalho dele, ele vai produzir para aquela determinada receita. No segundo vídeo, a gente vai ver o italiano Enrico Crippa. Eu o conheci lá em Alba, inclusive, quando estava ali morando na cidadezinha ao lado, e ele é o camarada que é chefe, proprietário do Piazza Duomo, um restaurante 3 estrelas Michelin em Alba, e ele tem uma coisa muito curiosa na sua rotina. Ele construiu uma horta para o restaurante. Só que não é uma horta que nem a gente tem em muitos restaurantes, né, com um cheirinho verde, uma pimentinha e tal. Não, não. Quase
80% dos insumos do restaurante vem dessa produção própria, de cultivo próprio, ou seja, de agricultura própria. Então, realmente, é uma coisa bem mais interessante. E aí a gente vai ver como que ele produz o mise en place dele a partir daí. E no terceiro elemento, a gente vai falar sobre, a gente vai mostrar, na verdade, já uma ação muito mais da cozinha pós-moderna, que tange aí, o que justifica a nossa temática aí do mise en place. Bem, vamos ver e depois a gente discute. Beleza? Eu vou mostrar em sequência, que aí eu acho que fica mais fácil para a gente poder assistir tudo. Sim, se você está vendo a gravação, basta clicar no linkzinho abaixo, porque afinal de contas a gente não está colocando as gravações na aula gravada para também não infringir nenhum problema de direito autoral, tá? Então clica aí. Alright, for your final course, we're going to focus on 4 flavors. Blueberry, peanuts, Wow. chocolate, and honey. That was a blueberry puree. And now a lightly whipped organic cream, sweetened with honey. Some milk chocolate. You getting bored, Griffin? No shit. No shit. Alright, so now we have some chocolate and peanut powder. Peanut butter, dude. Blueberries that have been pickled in red wine.
milk chocolate mousse. Shards of freeze-dried blueberry. Some micro mints. Bem, minha gente, uma modesta sobremesa, né, do restaurante Alinea, em Chicago. Essa é uma famosa sobremesa, né, desse restaurante, que ela é montada a partir da experiência do mise en place levado ao extremo, entendendo que a mesa seria também como uma tela de pintura. Não há esse tipo também de leitura que ele vai permitir, embora a gente não vá discutir exatamente esse tipo de representação da cozinha agora. O que a gente está querendo aqui é pensar na ideia do mise en place, que vem, então, em várias formas. Então, o mise en place ele deve ser deslocado, um exercício que façamos, né? Não como algo mais elevado, mas algo que faz parte do nosso cotidiano. Então, você tem ali o exemplo, né, daquele chinês que vai cozinhar na floresta, né? Ele tem vários vídeos, né, no Instagram e tal, ele aparece aí demais, sempre fazendo isso, né? Ele faz um instrumento em que ele vai cozinhar, às vezes ele faz a vara, o instrumento de pesca, enfim, ele realiza a mise en place dele, o produto dele, enfim, o prato, e come, e depois ele toma uma água daquele jeito. É um discurso midiático também. Depois você tem o Enrico Kripa, que ele é um chefe que entende que o mise en place começa na feira. É claro que muitos chefes contemporâneos vão ter isso como um gesto também consciente, porque afinal de contas, toda vez que a gente vai às compras, e principalmente você está falando de um restaurante, essas compras elas são muito bem planejadas. E naquele caso do Enrico Kripa, ele foi de fato fazer o mise en place da salada famosa deles. É uma salada, gente, que vai mais de 50 ingredientes na salada. E ele vai na hortinha dele, que fica nessa cidade, ao lado da cidade onde tem a pizzaria, o restaurante, né, Piazza Duomo, e aí, então ele vai produzir, a partir desse mise en place feito na horta, a partir daquilo que ele vir na hortinha dele, ele vai separar para ser, ou para compor essa salada do seu restaurante. E aqui, no final, a gente tem então a sobremesa do restaurante Alinea, que é uma sobremesa, né, super, né, pomposa, né, uma sobremesa tem várias nuances aí de leitura, mas que em sua complexidade nada mais é do que uma sobremesa baseada em mirtilo, chocolate, né, e creme. Só isso. Enfim, é a forma como o ser humano domina essas linguagens da organização e se reinventa, e começa a reinventar a forma como ela vai expressar esse tipo de produção que é culinária. O homos culinários, levando então a tecnologia ao extremo. Inclusive, a partir da ideia de tecnologia, ele começa a alcançar outras instâncias também de expressão, ou seja, de linguagem. A tecnologia, ela também não possibilita apenas a receita, mas também com uma capacidade expressiva. Entende, meu povo? Bem, chegamos então à nossa discussão central, a cozinha doméstica. Mas o nosso avanço aqui não é tão, né, longe do primitivo. Veja, a cozinha doméstica, ou a cozinha de um modo geral, na verdade, ela era uma cozinha que nem sempre, ou na maior parte do seu tempo histórico, ela não pertencia à ideia de cômodo ou de ambiente privado. A cozinha, na Idade Média, inclusive, ela era pública. Mesmo na típica casa burguesa, depois da Idade Média, a gente está falando já aí, ó, século XVI,
momento, então, que aparece aí o Brasil, né, das grandes navegações, conquistas, invasões, né, na verdade, de territórios, praticados principalmente pelos europeus, pelo menos do lado das Américas, você tem uma, uma, uma característica, as características dessas casas medievais, mesmo as mais bem posicionadas em suas classes sociais, elas tinham características mais públicas do que privadas. Não havia, e a gente está falando do século XVI, um pleno entendimento do espaço privado. Ou seja, espaço privado como bem particular, ou seja, de propriedade. Entra aí, obviamente, a complexa política tributária da época. Né? Você tinha casas que eram pouquíssimo mobiliadas e, por mais que isso não faça sentido, talvez ele possa fazer um pouco quando a gente entender que até, veja, a Europa do século XIX, a ideia de conforto era algo muito raro. Você não tinha essa concepção, esse ideal de conforto. Havia, segundo um autor chamado Rybniczky, não sei se eu falei certo, tcheco, ele vai falar que era um processo de negação do lar. Não havia esse conceito do lar, e aí está falando já do século XIX, entendendo o lar como esse lugar de conforto. A ideia de conforto vai ser própria do final do século XIX e nessa virada para o século XX, em que a gente vai poder ter essas noções de conforto, a gente vai ter esse debate possibilitado pela Revolução Industrial e também pelos movimentos modernistas, né, modernos, que vão acontecer aí no raiar do século XX. Então, gente, não havia o bem público, o bem privado. E a cozinha, especificamente, ela era um anexo da habitação. Muitas vezes esse anexo ele era compartilhado, não integrava a intimidade da família. As refeições, então, em sua maioria, poderiam ser, e aí está falando aí, por exemplo, da baixa Idade Média, né? Perdão, da alta Idade Média, lá atrás, o entendimento de que as refeições elas também não eram próprias de lar, ou seja, você não se reunia com a família dentro de casa na mesa para comer, não necessariamente, mas obviamente a sociabilidade em torno da mesa acontecia, muitas vezes inclusive desafiando esse limite do bem privado. O cômodo privado ele começa a aparecer então a partir aí do século XIX, século XVIII já tinha, né, a ideia do cômodo privado, a cozinha dentro de casa, a ideia de reclusão e a noção do espaço privado é um pouco mais apurada, e você cria, então, esse elemento chamado a sala de jantar, que é uma extensão da cozinha, e que também se confundia como sala de estar. Então tinha, e aí a gente está falando, obviamente, da aristocracia, né, e das classes sociais mais elevadas como um todo. Por quê? Porque a nossa história ela nega boa parte dos acontecimentos do povo, no povo mesmo, dos plebeus, sabe? Na própria história da alimentação no Brasil, que a gente vai conversar na semana, história da alimentação no mundo, a gente vai conversar na próxima semana, na próxima quarta, né, na aula de depois de amanhã, a gente vai ler de que a história que nos foi contada foi a história dos vencedores. Então, a história da cozinha que a gente tem acesso é a história da cozinha das pessoas que contaram as histórias. Então, a cozinha dos plebeus, imagine, se a dos ricos já era um lugar super nojento, né, pela falta de saneamento básico e tudo mais, você imagina, então, a cozinha então das classes mais pobres. A sala de jantar era um lugar de entretenimento, então era um lugar também de jogar conversa fora, e não à toa ela integrava então esse espírito da cozinha como esse lugar também super acolhedor. Mas nem tudo são flores na história da evolução da cozinha. Você cria uma distinção aí não mais apenas conjuntural e arquitetônica,
apesar de que a arquitetura vai contribuir para esse tipo de diferenciação, você vai criar a Casa Grande e a Senzala. Então, na Casa Grande e Senzala, que são aí elementos fundadores, né, muito legíveis para a gente, o entendimento Brasil-colônia, ou seja, o Brasil no auge, no ápice da escravidão, ele vai ter, então, os senhores de engenho, os grandes fazendeiros, os grandes donos das riquezas, e que tinham muitos escravos. E eles tinham dois ambientes enormes. Imagem de Cozinha do século XV, do livro Notas Legal, do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci desenhou cozinhas, né? Você havia várias formas, né, de cozinha na própria Idade Média, e aqui já depois, né, já um pouco no momento que a gente caminha para o momento do Iluminismo, para chegar então na Revolução Francesa, onde a gente vai ter a cozinha profissional também aparecendo como um elemento agregador. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A ideia da Casa Grande, Brasil Colônia, era de que a cozinha se tornava, então, um lugar de servidão. Veja, a cozinha, ela fundou um termo dos mais racistas que a gente conhece. Eita, este daí tem um pé na cozinha. Já ouviram falar isso? Esse termo, tem um pé na cozinha, ele nada mais é do que uma referência pejorativa, obviamente, do negro. Do negro escravizado, obviamente. A gente não está falando de escravos, porque escravo é condição, não identidade. Perfeito? Então, pessoas foram escravizadas. Não haviam pessoas escravas, ou seja, que tinham como identidade a escravidão, esse sentimento identitário de submissão. Não, era uma condição. Então, na Casa Grande, cunhou-se então esse grande termo racista, em que separava lugar de preto é na cozinha. E a partir daí, toda a nossa literatura, todo o nosso imaginário começa a ser moldado a partir desse elemento. Por isso que quando a gente fala hoje de racismo estrutural, isso não é só discurso de pauta identitária, de partido político, que virou a discussão. Não, a gente está falando de racismo estrutural porque existe uma estrutura racial na qual esse país foi fundado e que permitiu tantas violências que aconteceram, inclusive, no seio de um lar, como o de você subjugar uma outra pessoa e, a partir desta condição menor, você até hoje ter algumas referências, ou usar, né, como apenas expressão popular, termos como este, tem um pé na cozinha. Então, tem um pé na cozinha, ele é fruto do nosso racismo estrutural. Bem como outros termos, né, como denegrir. Né? Denegrir, se você for ao dicionário, vai estar escrito tratar como fosse de condição negra. Porque ele é um termo também que vem do Brasil colonial. Um termo pejorativo que fala que o negro está, então, numa condição não só econômica, né, mas social mesmo, de gente inferior ao do branco. Por isso, então, está com uma imagem denegrida, porque enegreceu. Logo a seguir, a gente tem um dado interessante que vai propiciar, né, o entendimento dessa arquitetura da cozinha doméstica e a importância dela, que é, no século XIX, ele começa, então, a ser usado como esse espaço de destaque, de privacidade, mas ele foi instituído de tal forma pelo censo português. Ou seja, dentro da estrutura europeia, que vai ser, então, replicada nas capitais, né, nas capitanias hereditárias, então, e logo depois nas capitais do Brasil, em todas as suas fases, até chegar onde estamos hoje, você tinha a ideia de fogão, ou seja, fogos e fogões,
que eram os dois termos, inclusive, usados pelos portugueses, como dado de um censo, sabia? Quando você fazia o censo de uma cidade, você perguntava, você tinha como um dado, esta cidade tem X fogões ou X fogos. Ou seja, significa que teria, para ser considerado uma residência, lugar habitável, você contava a quantidade de fogões, de fogos, ou seja, de fornos, que você tinha na cidade. Sendo que cada família que tinha era considerada para o propósito do censo. Quem não o tinha, não entrava no censo. Ou seja, não importava para a estrutura, né, para formar o esteio social. Em Portugal também começa-se a fazer uma diferenciação. À medida que a cozinha entra no lar, ela também encontra o seu lugar de escape para fora do lar. Porque ela começa a se organizar de tal forma, arquitetonicamente, em que começa a ser também insalubre você ter uma cozinha dentro de casa. Porque a cozinha é um espaço de muita sujeira, de muitos odores, né? E a gente está falando de um momento em que não havia saneamento básico, não tinha uma estrutura, né, de rede de esgoto nem nada. Então começou-se a fazer uma seguinte distinção. As casas passavam a ter duas cozinhas. A cozinha suja e a cozinha limpa. A cozinha limpa é essa de dentro de casa. Cozinha na qual você servia, na qual você manipulava alimentos normalmente secos, frutas, verduras. Você fazia isso na sua cozinha limpa. A cozinha suja ficava fora de casa. Era o lugar em que você abatia e tratava e preparava o animal, em que você fazia fumaça. E isso tudo vai para fora de casa para evitar, então, a condição de insalubridade. É por isso que até hoje a gente tem essa separação, né? As casas, quando a gente as constrói, a gente separa o lugar que está virado para o quintal, dentro do nosso desenho arquitetônico, para receber, então, a chaminé, ou então a churrasqueira, vai ficar do lado de fora. Coisas que ficam do lado de fora e não podem ficar do lado de dentro. Principalmente num país tropical como o Brasil, em que você não tem necessidade de uma lareira dentro de casa, que afinal de contas não é servida, não tem uso, né, também para cocção de alimentos, era um uso apenas para escaldar, né, um pouco o ambiente, para escaldar, agora eu estou falando já no termo italiano, né, nesse vício, mas para aquecer o ambiente. Perfeito? Em seguida, pessoal, a gente tem a cozinha moderna e a cozinha contemporânea. E aí é onde habita os mais interessantes problemas estruturais que vêm sendo produzidos ou talvez repetidos pela nossa estrutura social a partir da arquitetura. Veja, a nova Casa Grande, gosto de chamar, usar muito esse termo, foi a arquitetura moderna que criou essa grande contradição da nossa arquitetura urbana, que é o quarto de empregada. Um elemento fundador da cozinha moderna foi o entendimento de que a cozinha é um espaço sujo, é um espaço de servidão, e é um espaço, então, onde se prepara a comida, e ele não pode estar próximo aos quartos, que são ambientes, digamos, mais higienizados, são mais limpos, porque é o lugar que você dorme. Então, no século XX, esse entendimento dessa consciência do conforto, ela vai trazer essa grande contradição que é o do quarto de empregada. O quarto de empregada, ele é um quarto, ou seja, ele é um lugar de repouso, de descanso, é um lugar que compete ou que se instalaria, se a gente fosse usar a mesma lógica, no ambiente reservado para os quartos. Mas o quarto de empregada fica na cozinha e na área de serviço. Ela habita, então, o lugar da servidão. Você tem uma nova estrutura que repete a estrutura escravocrata,
mas agora num país já liberto da escravidão, no entanto, com um grande abismo social que nos leva a fazer essa reflexão. Dentro da plataforma digital, eu coloquei lá o filme Recife Frio. Não sei se vocês conseguiram ver, ou se já viram antes. Eu vou mostrar aqui um trecho para vocês, mas é um filme sensacional. Um filme do Kleber Mendonça Filho, pernambucano, diretor de Aquários, do Bacurau agora, né, que fez maior sucesso, Irmã Barulho. Kleber Mendonça, ele vai ser muito sagaz a falar sobre essa estrutura, né, da nova, que eu estou chamando de Nova Casa Grande, a partir desse documentário que ele vai fazer, chamado Recife Frio. Recife Frio é um falso documentário, tá, gente? Informação importante para vocês saberem. Nesse documentário, se vocês forem ver, tem lá inteiro, tá, para vocês verem. Podem ver depois, que ele é sensacional. É um documentário que parte de uma tese de que uma nuvem, uma frente fria, se estabeleceu em cima de Recife e esfriou Recife. Recife se tornou um gelo. E aí ele brinca com essa possibilidade a partir da linguagem documental. Então vamos ver um trecho, pessoal? E aí, gente? Comentários? Fique à vontade, pode falar. Turma tão envergonhadinha. A discussão que a gente quer provocar aqui é justamente essa. O espaço da cozinha, o tratamento que é dado arquitetônico para reforçar um sistema de servidão que é, como no próprio filme diz, uma herança da senzala. E nessa reprodução, você vê muito bem que a cozinha ela é ainda vinculada a esse espaço de servidão. Então, ele não é só aquele espaço super bacana que a gente tem das nossas memórias afetivas, em que a gente brincava de cozinhar com a nossa avó, e depois a gente, de fato, começa a cozinhar lá, né? Principalmente nós que nos interessamos por comida e, normalmente, quando temos esse interesse, inevitavelmente cozinhamos, não é isso? Então, a cozinha deixa de ser esse lugar do afeto para ser esse lugar da opressão, onde essa opressão ocorre. E a arquitetura ela vai ser a grande responsável por estabelecer essa nova, ou reforçar, né, essa formulação. Veja, não é a arquitetura como, né, campo de estudo autônomo, né, em que vai tentar arrumar soluções, mas, de fato, é muito pesado você pensar que o entendimento de solução para uma família contemporânea brasileira, que precisaria de um serviço de empregada não diarista, mas que dormisse no trabalho, você relegaria a ela o menor espaço da casa, lugar com menos conforto. E no caso de Recife, ou de qualquer outra cidade, né, onde há calor na maior parte do ano, é algo desumano. Você colocar nesse cantinho e ainda sem muita ventilação e absolutamente quente, apertado. Então, nessa evolução da cozinha, a gente tem uma evolução desenvolvimentista do progresso tecnológico, de saberes, de conhecimentos, mas a gente percebe aí um retrocesso nas nossas relações sociais. E são elas que são confrontadas a partir desse signo da habitação. Mas, em seguida, a gente teve esse elemento que se populariza nos Estados Unidos a partir dos anos 50, e no Brasil a partir dos anos 90, principalmente, que é a cozinha americana. Uma grande invenção arquitetônica em que coloca não mais a empregada no centro da habitação, ou no centro do cômodo, chamado cozinha. Agora, na cozinha americana, o centro das atenções é quem? A dona de casa.
ela, a patroa, que não significa ser a mulher do patrão. Não sei se vocês viram esse meme da Anitta, que ela foi googar, não sei se foi ela, né, mas alguém googou e viralizou, que no Google, quando você colocava patroa, aparecia como resposta, né, a mulher do patrão. E aí a Anitta olhou e fez um memezinho lá sobre isso. Bem interessante. A cozinha americana, ela vai ser um lugar também, vai ser um lugar mais disfarçado, digamos, de submissão. Por quê? Porque quem está no centro da cozinha americana, e a cozinha americana, quando eu falo para vocês da cozinha americana em termos de arquitetura, é aquela cozinha que ela vem com uma amálgama, mais uma vez, com a sala de jantar, ou seja, ela tem um acesso direto à sala de jantar, que nem acontecia na aristocracia do século XVIII, em que a cozinha ele era um espaço de, né, de convivência social e tudo mais, e era acoplado, né, não tinha muita diferença da sala de jantar. Mas aqui você tem a cozinha americana como lugar de prova dos dotes culinários das donas de casa. As donas de casa americanas, que aí vem o termo cozinha americana, elas têm, então, um espaço maior para cozinhar. A cozinha americana é estabelecida arquitetonicamente para colocar o fogão, a mesa de pré-preparo, né, e os seus utensílios, né, num lugar um pouco mais nobre, ou seja, no centro da cozinha, e você teria mais espaço, então, para poder trabalhar. Com isso, você tem também o advento dos programas culinários, né, protagonizados por mulheres, normalmente mulheres que incorporam esse estereótipo da dona de casa e, na maior medida, eram, né, faziam jus a esse estereótipo, porque era algo planejado, né, pela indústria midiática. Então, essas mulheres vão ter esse lugar como esse lugar da dona de casa que faz as receitas, que é prendada, a mulher prendada. Só que aí ele se torna, mais uma vez, um espaço de submissão e de opressão, uma vez que a cozinha americana representa a estrutura, então, machista da nossa sociedade. Então, a situação da mulher como, digamos, a funcionária do lar que faz as receitas e que tem aquele espaço como o espaço dela e que ela pode simplesmente falar assim: marido, você saia daqui, esse lugar não é lugar de homem. E aí ela seria a dona daquele espaço. Mas quem mandava no espaço era o homem. A figura masculina, ela é a figura que vai exigir que suas refeições sejam preparadas ou servidas no momento certo, etc. Claro que a gente está falando de uma conjuntura aí patriarcal, que obviamente se repete até hoje na nossa sociedade, mas que já estamos, pelo menos já temos mais vozes, né, combatendo essa estrutura. Então a cozinha americana colocava a mulher como serviçal, mas no centro do espetáculo, que era a cozinha. Então ela recebia láureas, loas, a partir deste lugar. Mas aí, gente, veio uma coisa bizarra e perversa arquitetônica, que é o espaço gourmet. Ora, o que é o espaço gourmet? O que é essa gourmetização da cozinha doméstica? O espaço gourmet, ele se torna um lugar que tem como finalidade, né, uma certa presunção e se estabelece como um lugar de refinamento do gosto. Porque no espaço gourmet não é qualquer coisa que será cozinhada ali. Não será qualquer receita que a gente vai produzir no espaço gourmet. O espaço gourmet ele se torna, de fato, um lugar de ostentação. E aí eu pergunto para vocês, quem é a figura que ganha o protagonismo agora desse espaço, que já não é mais um espaço de servidão, mas sim um espaço de ostentação. E essa figura, gente, é... Muito obrigado, Rony. Essa figura é o homem, aqui. O espaço gourmet, gente,
é um desdobramento da churrasqueira, do espaço aberto, de fim de semana, de fora. E aí a gente tem uma relação muito interessante para fazer em relação à estrutura familiar. Veja, a cozinha doméstica, a cozinha dentro de casa, ela vai se perpetuar como esse espaço em que a mulher vai ser sempre presente e que neste lugar ela que manda, só que ela está lá todo santo dia. Mas chega no final de semana, no feriadão, o homem que não fez nada durante aquela semana, nem passou o pão na chapa, o marido, ele vai para fora. Ele vai chamar os amigos. Ele vai vestir um avental. Ele vai se posar de cozinheiro. Ele se torna, então, um cosplay, né, dessa figura, né, de serviçal, digamos assim, da cozinha. Mas ele não é mais o serviçal. Ele está numa posição muito mais eloquente, muito mais acima, né, dentro do tecido social em que a gente está falando. E aqui a gente tem exatamente isso. Veja, nessa foto, né, e propositalmente uma foto super ultra de banco de imagens, né, aquela bem característica mesmo, né, justamente para reforçar um pouco o nosso discurso aqui, ele vai trazer esse tipo de representatividade do camarada que vai provar os seus dotes culinários agora para fins, né, meramente ostentatórios. E, afinal de contas, quem está fazendo o arroz, a sobremesa e demais ingredientes que vão compor pratos, né, e acompanhamentos que vão compor essa refeição é a mulher, que não está desfrutando, né, do ambiente de fora, né, do vento, da brisa de uma tarde ensolarada, em que o maridão está lá fazendo o seu churrasco. Então, o espaço gourmet, gente, é um ambiente de dominação masculina. Principalmente, obviamente, temos o espaço gourmet usado por mulheres. Mas tanto quando é usado por mulheres ou por homens, o propósito do espaço gourmet ele já não é mais um propósito culinário, senão um propósito gastronômico. E aí não gastronômico no bom sentido, que é da adaptação cultural do alimento para fins, né, de uma receita ou de uma criação legível de uma comida. Não, a gente está falando da gourmetização, que a gente problematizará mais tarde, a gente vai ter uma aula dedicada a isso, que o espaço gourmet ele vai ter, então, esse lugar que vai ser muito, inclusive, caracterizado pela carne. Então, a gente fala em churrasco e não é à toa, né? O espaço gourmet sempre vai ter uma churrasqueira. Por quê? Porque a carne se torna também outro elemento de identificação absolutamente masculino. Muito embora haja um movimento de mulheres assadoras, né? Isso aí na gastronomia mesmo, né? No mercado gastronômico, que tem confrontado esse estereótipo. No entanto, esse estereótipo ainda permanece. E aí você tem uma estética do homem vinculado ao espaço gourmet, que é muito interessante, que é aquele homem usando aquelas luvas, né, descartáveis pretas, não pode ser mais a branca, não usa touca, o avental não pode ser qualquer um, precisa ser avental de couro, porque ele precisa ter um discurso macho. Vamos ver aqui um discurso desse? E para isso, cliquem aí no videozinho, que a gente vai mostrar só um trechinho aqui da abertura do Netão Bom Bife. Esse trechinho já é suficiente. Só para a gente poder, então, ver um pouco desse estereótipo que se cria agora do homem na cozinha. Vinculado à carne, ou seja, que é esse elemento que precisa de dominação, né? Que é a carne de um animal, normalmente é grande porte ou médio porte, ele precisa ser dominado, né? A sangue. Há várias relações que a gente pode fazer semióticas, né? A partir dessa estrutura. Mas você veja, a touquinha, que a mulher tem que usar dentro da cozinha, se torna aqui um boné. Então tem uma linguagem também mais cool, mais agressiva, né? Que pode, então,
permitir esse entendimento melhor de, olha, eu sou o dono desse espaço. Algo que a mulher, quando então seria a protagonista desse programa, digamos, dessa ideia, né, de linguagem de receituário, de como fazer isso, ela vai ter, incorporar, né, uma figura, historicamente falando, mais um estereótipo de dona de casa. Pois aqui a gente tem esse fenômeno invertido. E para terminar, gente, temos aqui o que eu chamei de recozinha, como sendo o último ponto agora da nossa evolução da cozinha doméstica, que é quando a cozinha doméstica ela sai de casa, mas agora ela não sai fisicamente de casa, ela sai virtualmente de casa. A cozinha se torna um espaço de exposição da sua própria intimidade. É um fenômeno que aí não é mais arquitetônico, muito embora, né, a arquitetura ela cumpra seu papel, né, de gerar o interesse da estrutura arquitetônica da própria cozinha, mas aqui a cozinha ela vai tomar as formas do espetáculo midiático. Ela vai então se tornar ou permitir um acesso à intimidade supostamente sem filtros, né, para fins então também de exibição. Essa cozinha, gente, eu gosto de ilustrá-la com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês da Padma Lakshmi. Vocês conhecem? Já ouviram falar na Padma? Uma figura super famosa, né? Ela é, né, jurada do Top Chef, apresentadora, modelo de tantos anos aí, indiana, hoje também muito militante da causa feminista e tudo mais, mas ela é uma estrela, uma celebridade. E ela começa a fazer alguns programas e disponibiliza nas suas redes sociais, que são programas supostamente informais. Algo também que a Rita Lobo fez muito durante a pandemia, sabe? Como se tivesse assim, não estava muito programado para filmar, estou filmando aqui de qualquer jeito. É claro que isso é um discurso, né? Mas você tem agora um novo momento da cozinha, que é essa da cozinha íntima. Ou seja, a cozinha não precisa ser arrumada, ela precisa gerar esse interesse da sua intimidade. Vejamos, a Padma, ela cozinha, você vê de um jeito meio estabanado, deixa cair, escorrer a água do arroz ali no meio do fogão, cobre o frango mal coberto com um pedaço de papel alumínio, está usando óculos, um vestido simples, enfim, a própria filmagem ela é um tanto quanto amadora, não é isso? Não está usando microfone, enfim. Existe essa estrutura, então, que vai permitir esse acesso à atividade. É gente como a gente. Eu posso agora fazer isso na minha cozinha. E aqui, gente, as críticas elas não estão sendo estabelecidas nessa minha fala às pessoas, tá, gente, envolvidas. Não estou falando que o Netão ele é esse cara machista e que traz aí esse discurso, incorpora. Eu estou trazendo muito mais esse exemplo a partir da estética visual, da estética, na verdade, da experiência, né, audiovisual, né, que a gente tem a partir desse acesso. Então, o Netão ele vai se reafirmar dessa forma e a gente está explorando isso para poder conseguir entender esse fenômeno da cozinha. Pois a cozinha ela vai evoluir, gente. Arquitetonicamente falando, tecnologicamente falando, para fins de permitir que a gente elabore mais receitas cada vez mais sofisticadas. Hoje em dia você pode criar receitas absolutamente sofisticadas a partir de tecnologias avançadíssimas, mas dentro de casa. Algo que há poucos anos era possível só ser feito se você estivesse no restaurante. Exemplo, o Thermomix, que é aquele instrumento, né, de se fazer o sous vide. Sous vide é a técnica de você cozinhar algo, né, qualquer coisa,
a baixa temperatura dentro de um recipiente fechado a vácuo e temperatura controlada, muito baixa, por longas horas, para poder, então, mudar a estrutura molecular, né, das fibras daquele alimento. Normalmente se faz isso com carnes, para poder, então, deixá-las mais macias. Então, o sous vide, você tem hoje tecnologias que permitem que você o faça em casa, com as panelas que você tem, apenas comprando algum tipo enfim, de gadget para poder permitir que você o faça. Pois a cozinha ela vai gerar, então, um interesse pela arquitetura, vai ser modificado, nossas relações vão ser reinterpretadas a partir dessas modificações, e a gente precisa, ou então eu chamo aqui a atenção para a gente, para pensarmos este lugar da cozinha. Aqui a gente falou da cozinha doméstica. Depois a gente vai falar sobre a cozinha do restaurante, que também é esse lugar um tanto quanto repleto, né, de contradições, né, e também permite um debate muito amplo. Sobre o restaurante, a gente deve falar mais especificamente lá no nosso terceiro módulo, né, quando a gente for falar, então, das próprias políticas dos restaurantes, né, de como que ele se relaciona com a nossa sociedade nesse tempo de hoje. Perfeito? Gente, terminamos aqui a nossa aula 2 do curso Comida de Pensar sobre cozinha doméstica. E aí eu queria abrir esse espaço para perguntas, se vocês assim tiverem. Alguém quer fazer um comentário? Pode jogar aí, gente, uma ideia. Pode usar o chat, pode abrir a câmera, ou então o microfone. Podem ficar à vontade. Alguma questão, pessoal? Oi, E aí, Lobão. Rônia? Não, eu queria perguntar se eu posso compartilhar uma foto. Meu marido é húngaro e eu fui lá para a cidadezinha da família dele, no interior da Hungria, e eu fiquei encantada com a despensa da casa da mãe dele. Ela compra uma vez por ano, ela compra um porco, ela mata o porco, ela faz linguiça, ela corta as carnes e ela tem um pomar imenso no quintal da casa dela e ela produz todas as compotas. E a despensa da casa dela, para mim, assim, quando minha cunhada abriu a porta para mim, dessa despensa, para mim foi assim uma Nárnia gourmet. Eu falei, gente, eu não acredito que isso existe. E eu tirei uma foto, e é uma foto que eu mostro para todo mundo, eu mandei para minha família no Brasil. Eu falei, gente, isso existe de verdade. Ué, por favor, joga aí pra gente. E ela é uma senhorinha de 76 anos e até hoje produz tudo. Ela planta, ela colhe, ela cozinha. E ela tem duas cozinhas. Ela tem a cozinha que a porta de entrada da casa, você já entra diretamente na cozinha, e ela tem uma outra cozinha só para essas carnes que ela compra os animais e ela mesma mata e cozinha e desmembra os bichos, enfim. Então eu vou compartilhar essa foto, que eu acho ela tão querida. Por favor, deixa eu colocar como co-anfitriã, porque aí você consegue fazer isso. Deixa eu só encontrar. Eu não sei se eu posso. Pode. Coloca em compartilhar a tela. Primeiro abre a foto. Você quer que eu compartilhe aqui? Por favor, não sei fazer isso não. Sou novata no Zoom. Não tem problema, não. Está aqui baixando aqui. E o que você falou do espaço gourmet é a mais pura verdade. Eu fui para o Brasil em janeiro e o Joseph resolveu fazer um goulash, né? Então eu fiquei na cozinha da casa da minha mãe cortando todos os ingredientes e ele ficou no espaço gourmet com a minha família tomando cerveja, palinka, né? Que é a cachaça húngara, e esperando que eu descesse com todos os ingredientes para ele começar a preparar a comida. Gente, é uma estrutura social que a gente está falando, entendeu? Então é isso mesmo. Rônia, eu tô de cara com essa dispensa. Quero ela para mim agora.
ela prepara tudo, é incrível. E como no inverno faz muito frio, tá vendo que tem uma janelinha atrás desses embutidos? Aham. Quando eu fui, nessa época, eu acho que foi em outubro, ela já tinha começado a fazer todas as compotas e os embutidos. É incrível, incrível. E a geladeira que ela tem é frigobar. Ela não tem geladeira com freezer. É um frigobar que ela tem. Uau. Muito legal, Rony. Sensacional. Valeu. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigada. E, gente, a nossa conversa é essa. Hoje a gente debateu as contradições, né, da nossa cozinha, da nossa evolução arquitetônica. E na próxima aula, a gente continua debatendo um tema muito semelhante, mas a gente vai para um outro caminho, que é sobre urbanismo. Olha só que doido. Como que a nossa consciência urbana, que a gente teve lá na Idade Média, ela começa a modificar a forma como a gente se relaciona, como a gente come. E aí a gente vai fazer uma relação entre a Idade Média e a construção de Brasília. E a construção de Brasília como esse fenômeno amplo brasileiro, né, em que ele vai trazer ou vai expor grandes contradições da nossa cultura alimentar. Então, gente, espero vocês na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, nesse mesmo horário. O link é o mesmo, gente. Vocês devem receber sempre, no dia da aula, esse avisozinho nosso, tá? Falando, hoje é dia de aula. E aí o link também está de novo replicado lá, para facilitar, né? Estamos na era do conforto, então a gente precisa, né, se adaptar, né, ou então proporcionar, né, esse tipo de acesso mais facilitado. Gente, eu fico à disposição de vocês. Se quiserem chamar no Telegram, se quiserem mandar e-mail, a gente responde as perguntas. O pessoal que está assistindo a aula gravada, podem fazer aquele esquema que a gente combinou de assistir a aula, anotar alguma pergunta, mandar para a gente poder responder. Beleza? Muita gente mandou no meu privado, podem ficar à vontade de mandar privadamente a mensagem no Telegram, ou então jogar no grupo também. Podem usar lá o grupo até para compartilhar esse tipo de coisa, tá, Rônia? A cozinha do Leonardo da Vinci eu achei incrível. A gente vai jogar lá depois. Beleza? Eu acho que eu vou até me apropriar dessa foto para colocar na apresentação dessa parte. É meu livro favorito. Tá aqui comigo. Que massa. Meu livro favorito de gastronomia. Legal. Gente, muito obrigado pela companhia até aqui. O material vai estar daqui a pouco lá da próxima aula e também a gravação amanhã de manhã vai estar disponível para vocês na nossa plataforma digital. Ah, baixa aí essa foto, minha filha. Já está aí no bate-papo. Se você não baixou ainda, pode baixar. Beleza? Gente, muito obrigado pela companhia. Então a gente se vê até quarta-feira. Um beijo. Obrigada, Lobão. Até quarta. Boa noite.